Vamos aqui começar com a aula de direito tributário, né? É importante falar que o direito tributário, ele é o conjunto de normas que financia, extingue, fiscaliza e arrecada, né, recolhe tributos. Então, o tributo, né? É importante começar essa matéria falando sobre ele. O tributo, ele tem 5 espécies, né? É a classificação pentapartida. Então, a primeira é o imposto, a segunda, a taxa, a contribuição de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuição especial. Essas 5 espécies têm diferentes aspectos entre si, mas depois a gente vai ver mais pra frente, tá? Tributo. O tributo, ele tem a definição econômica ou extrajurídica e também tem a definição normativa, que está no artigo 3º da CTN, né? O tributo, ele pode ser definido da seguinte maneira. Ele é uma quantia em pecúnia, ou seja, em dinheiro ou moeda corrente, né? Adquirida compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, sem a vontade das partes, sem a vontade do Estado ou do particular, né? Que o direito tributário disciplina essa relação jurídica do Estado e particular. É uma quantia adquirida compulsoriamente de onde? Da riqueza ou produção de renda do particular. Para que serve essa produção de renda do particular? Para financiar o Estado, porque o Estado ele tem um papel de prestar serviço público. Então, ele financia uma necessidade social. E por que o Estado não produz a riqueza, então? Porque o Estado não é provido dessa prerrogativa. Quem explora e quem pode ter propriedade privada é somente o particular. Então, o direito tributário é direito público. O tributo, ele pega uma parcela dessa propriedade privada gerada pelo particular. Então, é uma exceção à segurança jurídica da propriedade privada, falando para entender melhor, né? Então, o particular gera riqueza e uma parcela dessa riqueza, de acordo com as normas, né, definidas, financia o Estado por conta da necessidade social de prestar serviço público. A Constituição Federal, no artigo 173, estabelece exceções em que o Estado produz riqueza, ou seja, explora atividade econômica, que até então é prerrogativa do particular, mas nesse caso o Estado vai explorar atividade econômica. Em quais casos? Em caso de segurança nacional e em caso de interesse relevante da sociedade, por exemplo, financiar imóveis para baixa renda. Então, aquelas construções de baixa renda são exceção àquela regra de que quem produz riqueza é o particular. Esses serviços públicos, né, que o Estado explora atividade econômica, devem ser feitos por meio de licitação, porque a licitação, ela deve ser paga, né, de alguma maneira. Por exemplo, o pedreiro, o imóvel que o pedreiro constrói, ele deve ser pago, então precisa da receita para gerar uma despesa e poder atender aquela necessidade social, né? O tributo, como eu disse no começo, né? A propriedade privada, ela financia a propriedade privada, do particular, né, que é o explorador da atividade econômica, financia o Estado. Esse financiamento, né, são os tributos, por meio dos tributos, são disciplinados pelo direito tributário, por meio de regras que extinguem, criam, ou seja, no direito tributário, criação é sinônimo de instituir, instituição, no caso, né? Então, essas regras que disciplinam esse financiamento, esse tributo, né, extinguem, instituem, fiscalizam e arrecadam ou recolhem os tributos. Logo mais nós vamos ver mais aprofundadamente, mas quem cria os tributos são os entes federativos e sempre por meio de lei.
A lei nunca diz respeito a condutas ilícitas. Sempre diz respeito a condutas lícitas. Essas condutas que geram necessidade de arrecadação de impostos são os fatos geradores, mas logo a gente vai aprender melhor sobre eles. Então, o artigo 3º do CTN define tributos. Este é o conceito normativo. Aquele que eu contei para vocês é o conceito extrajudicial. E esse é o normativo, porque está dentro do CTN. O legislador ele não tem a prerrogativa de definir e explicar as coisas, os conceitos dentro da legislação. Quem faz isso é a doutrina. Mas nesse caso, ele virou vinculado à definição. Ninguém pode dispor sobre o conceito de tributo, ele é vinculado. Então, é importante frisar, né, que a Constituição Federal é mais relevante que o CTN, né? CTN menor que a Constituição Federal. Então, tá aqui. O CTN, ele dá o conceito normativo, como foi visto aqui. Já a Constituição Federal, ela dá esse conceito de forma implícita, de forma que a doutrina deve estabelecer o próprio conceito. O artigo 150 da Constituição diz respeito à necessidade de disposição legal para extinguir, criar ou instituir, fiscalizar e arrecadar os tributos. Então, o conceito implícito é da Constituição Federal e o conceito normativo é do CTN. O CTN bem diz que os tributos devem ser arrecadados em forma de pecúnia, ou seja, moeda corrente, nunca em bens ou serviços. Essa forma não é legislada, não é definida em lei. Esse aqui já foi falado, né? A necessidade de ser de forma compulsória, ou seja, obrigatória. A vontade do contribuinte é irrelevante. Ou seja, a relação jurídica tributária independe da vontade das duas partes, que são Estado e particular. O CTN, a Constituição Federal e as leis dos entes descrevem o fato gerador. É importante frisar que ninguém é obrigado a praticar o fato gerador, que é a conduta descrita na lei, né, no direito tributário. Aqui está um imóvel. Vamos supor que compra-se um imóvel. Automaticamente deve ser cobrado o IPTU. O Estado vai receber o IPTU para financiar os serviços sociais. Essa conduta foi lícita. Então, a lei define essa conduta. Ainda que você adquira este imóvel de forma ilícita, ou seja, você rouba um banco e com o dinheiro desse banco, você vai lá e compra imóvel. Não contamina a prestação, né, o recolhimento de tributos. Você vai ter que pagar o IPTU para o Estado, ainda que adquirida aquele bem de forma ilícita. O fato gerador não é contaminado pelo que ocasionou. As pessoas confundem a multa e o tributo. A multa, ela evita uma sanção e o tributo, ele financia. Então, aqui existe um fato gerador e aqui existe uma conduta de não fazer. Existem 2 critérios para dimensionar a quantidade a ser cobrada de tributos. Quando vai cobrar tributos de forma individual, deve-se levar em conta a capacidade de contribuição da pessoa, por exemplo, se ela ganha mais, se ela tem maior propriedade, patrimônio, tributa-se mais. Quando visa a sociedade, leva-se em conta o tamanho do Estado, que precisa
gerar serviços sociais e suprir as necessidades dessa sociedade, então dependendo do tamanho, maior necessidade, né? E aqui, né, como já falado, a necessidade social dela. Então, esses dois estão diretamente ligados. O tamanho é proporcional, equivalente à necessidade social. Aquele exemplinho que eu dei, né? Atividade criminosa não contamina a lícita. Exemplo, roubar um banco e com esse dinheiro comprar imóvel. Paga IPTU da mesma forma. Então, galera, essa foi a primeira aula, né? Vamos dar continuidade no nosso curso de Direito Tributário. Esse é o caderno da aula prestada pelo professor Casalino, Vinícius Casalino, mais precisamente, da PUC de Campinas.